Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Eu estou bem e eu espero que você também esteja bem. Seja bem-vindo à nossa aula de matemática de hoje. E o tema da nossa aula de hoje é Principais pontos turísticos da cidade da Vitória de Santo Antão. E o que é que nós vamos realmente estudar hoje? Hoje, gente, a gente vai estudar o que é um ponto turístico, os principais pontos turísticos da nossa cidade, né? E os probleminhas matemáticos. Para além disso, a gente vai ver também um pouquinho de escrita, né, por extenso dos números, e vamos relembrar também um pouquinho do que é par e do que é número ímpar. Ah, professora, mas por que a gente está vendo esse tema dos pontos turísticos da nossa cidade? Porque esse mês a gente está fazendo um mês em comemoração à Batalha do Monte das Tabocas, que é uma data muito importante para a nossa cidade. Então, essa aulinha vai encerrar esse ciclo comemorativo referente a esse feriado muito importante da nossa cidade, tá certo? Então, vamos começar. Você sabe o que é um ponto turístico? Já ouviu falar sobre isso? Então, o que é um ponto turístico? Os pontos turísticos são os locais de visitação turística com relevância cultural e ou natural. Como assim, professora? É aquele lugarzinho na sua cidade que tem uma certa importância porque tem uma história ou por ser uma paisagem, por ser um elemento natural importante, tá certo? E aí, será que só existe aqui em Vitória? Toda cidade tem, todo o país tem? Bom, toda cidade tem o seu ponto turístico, né? Cultural ou natural, todo o país tem. E aí a gente tem alguns famosos, né? E outros menos conhecidos, tá certo? Então, como um exemplo de pontos turísticos mais conhecidos aqui na nossa região, eu trouxe para vocês aí, o Instituto Ricardo Brenan, tá? Que fica lá em Recife, e a cidade de Caruaru, em seu centro cultural, é muito importante, principalmente na época de São João, né? Que a cidade de Caruaru ela é famosa pelo seu ponto turístico no São João, né? Tem lá o pátio, tem a estação de forró, tem o Alto do Moura. E em Recife, um dos pontos turísticos é o Instituto Ricardo Brenan, tá certo? E aí, será, né, que na nossa cidade tem ponto turístico? Então, vamos conhecer alguns pontos turísticos da nossa cidade, né? De Vitória de Santo Antão. O primeiro que a gente vai conhecer é o que dá o nome ao nosso feriado, né? Aqui no mês de agosto, que é o Monte das Tabocas, que foi lá que teve a Batalha do Monte das Tabocas, tá? Em 1645. Então, onde é que fica e o que é o Monte das Tabocas? É uma área de aproximadamente 11 hectares, onde foi palco da célebre batalha luso-brasileira entre os holandeses, né? E lá tem a capela de Nossa Senhora de Nazaré, que foi construída com pedras do local. Então, o monte, ela é uma paisagem cultural, né? Ela tem essa importância cultural para a gente, né? Além de ser natural também, por ser um monte e uma bela paisagem, tá certo? Então, quem quiser conhecer, fica aí o nosso ponto turístico, né? O Monte das Tabocas. Outro ponto importante, né, para a nossa cidade é o Teatro Silogeu Professor Aragão, tá? Ele foi inaugurado em 1971 em grande estilo. Funciona em uma casa típica de cidade do interior e está bem conservado. Lá tem apresentações, debates e é fácil de localizar porque ele fica na Praça Diogo de Braga, tá? Então, quem é da cidade, com certeza, já vive, já passou lá na frente do Teatro Silogeu, tá? Que é o teatro da nossa cidade. Outro ponto turístico importante para a gente é o Instituto Histórico e Geográfico da Vitória de Santo Antão. E foi fundado, né, no dia 19 de novembro de 1950. E aí tem um fato muito importante sobre o Instituto Histórico, é que em dezembro de 1859, ele recebeu a visita da família imperial, do imperador Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina, além da comitiva que vieram com eles, né? Eles vieram, né, a visita aqui ao interior e acabaram se hospedando na casa que hoje é o Instituto Histórico,
tá certo? Então, fica lá na Rua Imperial, justamente por ter tido a visita, né, do imperador. É um instituto histórico, ou seja, lá você vai conhecer um pouquinho da história de Vitória, de alguns fatos geográficos também, cultural da nossa cidade, tá? Tá aberta a visitação, só você chegar lá e conhecer um pouquinho desse instituto. Lá você também vê uma mesa, né, com porcelanas que foram usadas pelo imperador e pela imperatriz, tá? É bem interessante. Outro ponto turístico da nossa cidade é a estação ferroviária, conhecida como Antiga Estação Vitória, tá? Lembra que antigamente, foi até uma aula que a gente viu aqui, a nossa cidade se chamava Vitória, e aí em 1943 ela passou a se chamar Vitória de Santo Antão, né? Então a estação ferroviária também se chamava Vitória, tá? E ela foi inaugurada em 1886. O nome da cidade da estação foi alterado para Vitória de Santo Antão. Então a estação também teve seu nome alterado, tá? E hoje, atualmente, ele é um centro de artesanato e está em processos de reforma para reestruturação dele, tá? Revitalização. Outro ponto importante da nossa cidade, como um ponto turístico ecológico, né, natural, é o Parque Itamatamirim, né? É um parque natural com atividades de pesca e pague, tem trilha, tem rapel, tirolesa, tem banhos, né, em um amplo ambiente de 130 hectares voltados para o desenvolvimento sustentável e o turismo rural, com instrumentos de ligação do campo e da cidade. Então, é um ambiente amplo que você tem aquele contato com a natureza. Então, esse aí já é um ponto turístico ecológico, tá certo, gente? Outro ponto turístico da nossa cidade, inclusive a nossa cidade, ela é conhecida por essa empresa, né? É as Engarrafamentos Pitu, né, que foi fundada em 1938, na cidade da Vitória de Santo Antão, pelos senhores Joel Cândido Severino Ferrer de Moraes e José Ferrer de Moraes. No início, trabalhava com a fabricação de vinagre e de bebidas à base de maracujá e genipapo, além do engarrafamento da aguardente. Em 1948, né, com o ritmo crescente e acelerado, a empresa ganhou o nome de Engarrafamentos Pitu Limitada. Então, gente, essa empresa ela também é um ponto turístico da nossa cidade. Ela também está aberta à visitação, tá? Quem quiser ir conhecer, tem a parte de visitação lá das Engarrafamentos Pitu. Bom, agora que a gente já viu um pouquinho dos pontos turísticos da nossa cidade, que a gente já sabe o que é um ponto turístico cultural e natural, agora a gente vai entrar um pouquinho da matemática, tá certo? Então, vamos resolver um probleminha de matemática, e aí depois a gente vê como é que se escreve por extenso e vai revisar um pouquinho do que é um número par e um número ímpar, tá bom? E para fazer o probleminha de matemática, eu peguei aquela visita da família real, tá? Que se hospedou lá no Instituto Histórico, lembra? Então a pergunta é o seguinte: em dezembro de 1859, nossa cidade recebeu a visita imperial da família imperial e a sua comitiva. E aí eu tenho 3 perguntinhas. Há quantos anos, né? Há quanto tempo aconteceu essa visita? Escreva o número por extenso do resultado, né, dessa continha que a gente vai fazer. E esse número, ele é um número par ou ele é um número ímpar? Então, a gente tem 3 coisinhas para fazer. Primeiro, a gente tem que saber há quanto tempo ocorreu essa visita. Então, é um probleminha de comparação, é um probleminha de subtração. E aí a gente revisa também aquela subtração com trocas. Então, eu tenho um ano que nós estamos, que é 2022, menos 1859. E aí, como sempre, né? Começamos da unidade e vamos fazendo a sequência do cálculo. Então, eu tenho 2, posso tirar 9? Não, né? Então, vou pedir emprestado ao vizinho. Aí eu corto, tiro 1, fica 1. E 1 eu jogo lá para o outro lado. Então, ficou 12 menos 9, que vai dar 3. E aí ficou 1 menos 5. Não posso fazer. Vou pedir emprestado para o 0, que ele não tem para dar. Então, vou pedir lá, ó, para o 2 de novo. Então, eu corto, aí tiro 1, fica 1. Joguei 1 lá, juntinho do 0, agora ficou 10. Agora ele tem para emprestar, né?
Então, eu corto esse 10, ó, e jogo um 9 lá em cima. E esse 1 que eu tirei daí, jogo lá perto do 1. Então, agora eu tenho 11 menos 5, que dá 6. E as outras contas eu sigo normalmente, ó. 9 menos 8, 1. 1 menos 1, 0. Tá certo? Então, há quanto tempo aconteceu essa visita? Há 163 anos. Tá certo? E aí eu tenho a letra B. Escreva um número por extenso. Como é que eu escrevo 163 por extenso? Assim, ó. 163. Como tá aí na telinha, tá certo? Agora a próxima perguntinha. Esse número, ele é par ou ele é ímpar? Para isso, a gente vai relembrar quais são os números pares e quais são os números ímpares, tá certo? Primeiro, os números pares. Eu tenho o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Lembrando que eu não posso ter dois números pares seguidos, né? Vai ser sempre um número par, um número ímpar, um número par e um número ímpar. E os números ímpares eu tenho 1, 3, 5, 7 e 9, tá? Pegou aí os números, não foi? Agora vamos pegar aquele número 163. Ó, professora, mas esse número é muito grande. Como é que eu vou saber? Eu vou sair, um é par, um é ímpar, dois é par. Como é que eu vou fazer? Você vai olhar a casa da unidade, tá certo? E você vai se basear pelo númerozinho que está lá na unidade. Ó, tá vendo o número U? De baixo tem o número 3. Pronto, essa é a casinha da unidade. Se esse número que estiver aí for par, esse número é par. Se tiver aí um número ímpar, esse número é ímpar. Então, lá na casinha da unidade, eu tenho o número 3. E 3 é um número ímpar, não é isso? Está aí na telinha para você. Então, 163, ele vai ser um número ímpar, tá certo? Qualquer número, minha gente, a gente pega lá na unidade. Se o número que tiver na unidade for ímpar, o número todinho é ímpar. Se for um número par, o número todinho vai ser par, tá certo? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. E o que foi que nós aprendemos hoje? Hoje nós aprendemos o que é um ponto turístico, vimos os principais pontos turísticos da nossa cidade, fizemos um probleminha de matemática, revisamos o que é par e ímpar e ainda aprendemos um pouquinho de escrever por extenso os números, tá certo? Esse daqui é a nossa referência de hoje e essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E espero por você na próxima aula.